Fala aí, galerinha do xadrez, tudo jóia? Gente, hoje eu vou falar, na verdade eu vou fazer uma série de vídeos, tá bom? E eu vou exaltar os jogadores brasileiros, não é? Nós temos muitos jogadores bons por aí jogando na atualidade, nós temos muitos jogadores bons na história também do xadrez, alguns continuam jogando, outros não jogam mais. E eu acho que vale a pena, tem muito canal aí, principalmente os canais de fora do Brasil, que legal, mostram as partidas dos melhores do mundo, da atualidade e tal, dos jogadores de outros países. Isso é muito legal, isso é ótimo. Mas eu acho que está faltando alguém que faça aí uma homenagem aos jogadores brasileiros, faça uma cobertura para que a gente possa conhecer todos os nossos jogadores, todos difícil, né? Mas os principais jogadores, os grandes mestres, os mestres internacionais, e é muito bacana. Se você que já começou no xadrez ou está começando, provavelmente você já ouviu falar do Henrique Mecking, do Mequinho, que é o grande mestre, do Jaime Sunier Neto, do Gilberto Milos, o Giovanni Vesco, o Rafael Leitão, o Darcy Lima, o Alexandre Fier, que é essa garotada, né, que veio por aí, o André Diamante, o Krikor Mkhitaryan, o Felipe Eudebs, o Everaldo Matsura, o Evandro Amorim Barbosa. Esses são os grandes mestres, e por que não o Iago também, o mais novo grande mestre, o 13º grande mestre brasileiro. Se eu não me engano foi no ano passado que ele conseguiu a terceira... A norma ele já tinha, que ele conseguiu o rating maior do que 2.500. Então, tá bom? Então esses são os 13 grandes mestres. Acho que são nomes comuns aí, familiares pro brasileiro, pro enxadrista brasileiro. Mas nós também, claro, temos muita gente, a lista é extensa, né? A gente tem mais 39 mestres internacionais, 38 ou 39 por aí. A gente tem gente como o Alexandre Segal, que puxa, fez muita história, o Herman Van Reminski, o Herman Claudius, que muita gente conhece, tá na ativa até hoje. Ele é muito participativo na comunidade enxadrística. Enfim, são pessoas que contribuíram muito e que ajudaram a tornar o xadrez de hoje o que ainda falta muita coisa, ainda falta muito patrocínio, mas está crescendo muito, sem dúvida nenhuma, tá? Ao nível que o xadrez brasileiro está chegando, realmente está cada vez maior. A gente tem aí uma garotada vindo com força aí, e por que não, em alguns anos a gente pode ter aí um brasileiro na lista aí dos melhores do mundo, novamente, tá bom? Nós já tivemos na época do Mequinho e de alguns outros, e a gente pode ter novamente, pode se consolidar, e às vezes pode ser mais do que um, pode ser dois, pode ser três, por que não? Não é mesmo? Então tá bom, legal, gente. Só que hoje eu quero falar sobre alguém muito especial, alguém que talvez a maioria das pessoas ainda não conheça, muita gente conhece, é uma pessoa queridíssima no meio do xadrez, e ele tá aí até hoje jogando, tá com seus 85 anos, e essa pessoa é o Maurício Horta, gente. O Maurício Horta, gente, pra quem não conhece, ele é um enxadrista pernambucano, ele nasceu em Recife, ele nasceu em 1933, e ele aprendeu a jogar com 10 anos de idade, quer dizer, ele começou a trabalhar cedinho, ele ajudava a levar compras na feira. E aí ele conheceu numa dessas o Dr. Alexandre Cruz, grande de Arruda, que na época ele era o secretário de Educação do estado de Pernambuco. E ele ensinou pro Horta os movimentos do xadrez, e ele também foi um cara muito legal, importante na vida do Horta. Ele arranjou um emprego para ele no Banco Nacional do Norte, que era um banco que tinha na época, o Banco Nacional do Norte, nem sei se tem hoje em dia ainda. E tempos depois, o Maurício Horta ele se tornou campeão dos bancários. E aí ele também ganhou um torneio chamado Cristiano Lira. E a turma falava que ele valia como um campeonato pernambucano, que era um campeonato fortíssimo lá em Pernambuco. E ele ganhou invicto esse torneio. E na época tinha um cara muito fera no xadrez que ele chamava Aloysio Cunha, super famoso lá. Ele tinha sido 10 anos seguidos campeão estadual lá em Pernambuco, enfim, era o Golias, né? E aí a última partida do Maurício Horta nesse torneio foi contra o Aloysio Cunha, né? Então é Davi e Golias, né? E o Horta ganhou, e a partida ali foi publicada, foi noticiada como o mate do Horta. Legal, né? Bacana. E teve também uma coluna de xadrez no Diário de Pernambuco que o Horta ele escrevia, então ele era responsável por essa coluna no Diário de Pernambuco, e ele usava o pseudônimo de Atro H. Soir,
Eu vou escrever aqui na tela para vocês verem, que interessante. É Rios Horta ao contrário, o nome dele é Maurício Rios Horta. E, gente, em 1963, ele foi morar no Rio de Janeiro. Se eu não me engano, ele mora lá até hoje, tá bom? E aí onde ele se tornou, então, tricampeão brasileiro sênior de xadrez. Aí eu trouxe aqui uma partida muito legal pra gente assistir. Foi uma partida que eu achei que ele jogou em 1976. Ele jogou com as peças negras contra o Ferreira. E vamos lá, então foi no Rio de Janeiro e o Horta tá jogando com as peças negras e o Ferreira então começa com D3, essa abertura chama Mises Opening, abertura Mises, D5 pelo Horta, F4, aqui parece uma defesa holandesa ao contrário, né, com as brancas, cavalo em F6, E3, B6, legal, o Horta vai fazer aqui um fianqueto na ala da dama. Cavalo em F3, bispo em B7, bispo em E2, cavalo de B em D7, roque e E6. Interessante, o Horta decide desenvolver esse bispo por essa diagonal. Uma outra opção seria G6 também, para desenvolver o outro bispo também em fianqueto, mas o Horta decide jogar E6, cavalo em C3, bispo em C5. Aqui o Horta já faz uma provocação, né? Ele está provocando aqui o lance de D4, que na verdade enfraqueceria aqui a casa E4, que é a ideia aqui do Horta. Ele está de olho nessa casa e um dos temas aí da partida é essa, né? A gente pode ver que está tendo realmente uma briga aqui pela casa E4. A gente tem o cavalo, o peão e o bispo brigando aqui pela casinha de E4. E as brancas querendo de alguma forma poder jogar o lance de 4, que seria um lance libertador. Então essa partida se trata um pouco disso até agora. Dama em E1 é um lance muito comum na defesa holandesa, e como ele está fazendo a defesa holandesa às avessas, né, de brancas, é um lance comum. Essa ideia, a dama aqui ela vem para uma coluna onde ela tem um pouco mais de mobilidade. E as pretas então continuam com dama em E7. Agora o Horta tem na manga, né, para que lado que ele quiser rocar. Ele esperou até agora e vai esperar ver o que acontece no jogo para decidir que lado que ele vai rocar. Ok? Vamos lá. Temos então D4, o Ferreira não aguentou a provocação, jogou D4 e era o que o Horta queria. Agora bispo B4, cravando esse cavalo, não tem como evitar agora a captura desse cavalo, que é a ideia do Horta. O Horta quer enfraquecer aqui a casa de E4. Tá? Ele quer colocar o cavalo dele lá. A3, então expulsando aí tentando expulsar o bispo. E o Horta então conclui seu objetivo, que é capturar o cavalo. Peão toma. E aí, gente, a posição está bem equilibrada. A branca já tem alguns pontos fracos aqui. As brancas, então o Horta vai tentar explorar isso daí. Então, primeiro com o cavalo E4, já trazendo uma primeira pressãozinha aqui em C3. Né? Explorando aqui essa casa aqui que está fraca, né? Aqui a gente tem um peão de trás, né? O peão que está atrás desses peões. E a fraqueza, gente, de um peão de trás é sempre a casa logo em frente a ela. Por quê? Porque ele não tem nenhum outro peão que possa ao lado vir e tentar expulsar o cavalo, tá bom? Então por isso aqui a E4 é uma casa fraca e a preta toma então essa posição. Você deve ocupar as casas fracas com suas peças menores, ok? Então o jogo continua com A4 e a gente tem roque, então aqui o Horta toma uma decisão, né? É melhor então, já que foi jogado A4 e já tem essa coluna B semi-aberta, é melhor a gente dar roque aqui na ala do rei, é um roque mais seguro. Ok, bispo em A3, atacando aqui a dama e a torre, nós temos que cobrir, né, para não perder qualidade, e o melhor jeito de cobrir aqui é com esse peãozinho, e é o que o Horta joga. C5 cobrindo, temos então C4, tentando se livrar aí do seu peãozinho dobrado, da sua fraqueza, que era esse peãozinho de C3. Torre de F em E8, tirando a torre já dessa diagonal do bispo, né, para não ter complicações no futuro, já colocando a torre numa coluna um pouquinho melhor. E vamos lá, torre em B1, colocando a torre na coluna semi-aberta, aproveitando que esse bispinho aqui está solto, ameaçando provavelmente jogar A5 aqui. E é claro que o Horta não vai deixar as brancas tomarem a iniciativa, então ele já movimenta o bispo, já se previne de qualquer ameaça futura, bispo em A6. Temos então o cavalo em D2, tentando se livrar desse cavalo aqui que está muito forte. O problema de cavalo D2 é que ele bloqueou a própria dama. Agora, antes a dama estava segurando essa casinha aqui de C3 e agora ela está livre. E o Horta
tira proveito disso. Temos então o cavalo em C3 com ataque na torre, torre em B3, e aí esse cavalo então captura o bispo branco, um excelente lance. Agora esse bispo aqui ficou mais poderoso do que ele já estava. Dama toma E2, esse peão está cravado, e aí o Horta então vai começar a atacar os pontos fracos aí das brancas. Toma peão, cavalo toma, e dama em F6. Um lance muito bacana, fazendo uma pressão aqui na casinha de D4, não é? Então já com 2 ataques, e vamos lá. O jogo continua com torre defendendo em D1, torre de A em C8, já com uma ameaça de tomar aqui o peão e dar um ataque descoberto nesse cavalo. A gente teria aí o bispo e a torre atacando, então uma ameaça muito importante. E torre C3 então defendendo, trazendo mais uma defesa para o cavalo. Temos cavalo em B8. Gente, eu quero ressaltar esse lance. Eu vou voltar aqui a essa posição e eu vou te falar o seguinte. Qual de vocês, gente, que está assistindo esse vídeo, jogaria cavalo em B8 agora? É muito difícil, né, da gente enxergar esse lance. E é um lance excelente. O Ivanchuk, o Vassily Ivanchuk, que é um dos melhores jogadores da atualidade e talvez um dos mais criativos da história, está com certeza entre a turma dos mais criativos da história. Ele diz, na opinião dele, que um dos lances mais difíceis no xadrez de se encontrar é o cavalo voltando. E realmente, né, é muito anti-intuitivo um cavalo voltar. E o Horta, ele encontra esse lance no tabuleiro e ele pensa nessa manobrinha aqui, ó. Esse cavalo em C6 ele fica muito forte, porque ele, além de atacar D4, ele vai poder talvez ir para A5 ali e explorar essa cravada aqui do bispo no cavalo. Esse cavalo não pode sair daqui. Então é um lance interessante do Horta, uma manobra muito bacana, cavalo B8, poucos jogadores enxergariam esse lance. Você precisa ser um excelente mesmo jogador, um jogador muito forte para poder encontrar esse lance no tabuleiro. Ok, as brancas continuam então com bispo B2. Temos então C toma D4 pelo Horta, torre toma D4. Aqui, claro, não dá para tomar de peão, porque senão cairia esse peãozinho aqui de F4, ok? Então, voltando, quando o peão toma peão, então torre toma peão, ok? E vamos lá. Na sequência, cavalo em C6, então, trazendo o cavalo, a manobra que ele queria fazer, com um tempo, está atacando a torre. E nós temos, então, torre na sétima. E aqui, gente, muitos jogadores provavelmente seriam tentados a jogar cavalo em A5, explorando aqui a cravada desse cavalo. Aqui o Ferreira, ele colocou uma armadilha muito sutil aqui, e o Horta foi muito perspicaz e percebeu. Não dá para jogar cavalo aqui A5, parece que vai ganhar uma peça, mas não ganha. Qual que é o problema de cavalo em A5? Não foi jogado, mas se fosse jogado, as brancas têm dama em D1, então ela está tirando a dama da linha da cravada do bispo e com um ataque feroz. Que aí você fala, não, mas agora o cavalo pode tomar. Pode, mas a torre toma com um ataque descoberto na dama. E uma posição muito melhor aqui para as brancas, tá bom? Então aqui o Ferreira teria conseguido virar o jogo, né? Mas o Horta então não deixou. Vamos voltar aqui o lance. Quando então foi jogado torre D7, o Horta então percebeu tudo isso e não jogou cavalo em A5, ele foi muito mais esperto e jogou E5, bloqueando essa diagonal aqui do bispo, tentando abrir o jogo, explorando aqui a debilidade das brancas, criando o caminho para a dama vai poder jogar aqui em E6 e atacar aqui um duplo no cavalo e na torre. Então um lance realmente posicional muito melhor para as negras. Dama em F3, tirando então a dama da cravada do bispo e trazendo mais uma ameaça aqui para C6. Caso agora as pretas joguem dama E6, as brancas teriam então torre em D6, ameaçando a dama e o cavalo e talvez ganhando uma peça. E aí o Horta então jogou dama em E6. Pô, como assim? Será que ele não viu? Gente, será que o Horta aqui fez um lance ruim? Porque agora dá para jogar torre D6, ó, e foi jogado isso na partida, torre D6, ameaçando a dama e ameaçando o cavalo. Então é uma posição assim, será que o Horta não viu isso? Isso foi jogado, isso aconteceu na partida. O Horta viu isso e ele tem uma continuação brilhante. Bom, vamos lá. A dama não dá, a dama está atacada, a dama tem que sair e ela não consegue se movimentar e defender o cavalo. Esse cavalo está atacado aqui 2 vezes, pela torre e pela dama. Essa dama aqui, ao se mover, não consegue defender esse cavalo, então vai perder uma peça, não é? Mas o Horta então jogou dama em E7, salvando a dama, e o Ferreira capturou então o cavalo. E eu acho que nessa hora
o Ferreira deve ter saído do tabuleiro. Deve ter ido tomar uma água, deve ter ido dar uma volta. Sabe quando você tá com a partida, ganha, você vai dar uma respirada, vai dar uma relaxada. Até agora teve que pensar bastante. E agora é só realmente encaminhar a partida para a vitória. O Ferreira acabou de ganhar uma peça e tal. Só que não, né? O Horta tinha tudo sob controle e agora o Horta então joga o melhor lance. Ele joga E4, um lance exclama duas aí, um lance intermediário, o famoso intermezzo. Ele está atacando aqui a dama e ao mesmo tempo cortando a conexão da dama com a torre. Então essa torre aqui ela vai ser capturada no próximo lance. E as pretas então vão estar ganhando qualidade de material. Tá? Essa que é a ideia. Então é uma posição vencedora aqui já para as negras, ok? Realmente o Horta viu longe e deu certo, não é? Bom, aqui as brancas estão perdidas, elas ainda tentam confundir aqui o Horta, e jogando cavalo em D6, deixando a dama lá e aumentando aqui a pressão em C8. Então, na verdade é uma tentativa de confundir, isso não dá certo realmente, mas vai que as pretas se confundem aqui, né? Mas o Horta, pelo visto, estava bem focado, estava bem compenetrado e ele capturou a dama, não tem nada de errado, é o melhor lance. E a continuação que a gente tem então é cavalo toma em C8, bispo toma em C8, torre toma em C8, e aqui as pretas não podem tomar essa torre, não é? Porque aí elas perderiam a dama. Como assim? Se por acaso tivesse jogado isso, não foi jogado, a torre toma com cheque, esse rei não tem para onde escapar, o único lance é cobrir com a dama, e aí nessa posição as brancas estariam ganhando a partida, ok? Então é claro que o Horta não deixa isso acontecer, então ao invés de capturar aqui a torre, ele primeiro joga H6, criando uma casinha de fuga para o rei, né, dando um respiro aí para o rei. Esse bispo aqui ele é de casas pretas, então você cria uma casa de escape nas casas brancas e não vai ter nenhum problema, ok? Legal, então o jogo continua com torre aqui de 8 em C7, ameaçando a dama, e dama em B4, ameaçando aqui esse bispo, além do peão. Bispo em C1 fugindo e dama em B1, um excelente lance. Esse bispo não tem como se movimentar e não tem como ser defendido, não é? Ele está cravado aqui, então o Horta acabou de ganhar mais um bispo. Mas as brancas ainda tentam uma última ideia, ok? E elas vão começar então essa ideia com rei em F2, rei em F2, dama toma em C1, torre de C em D3, peão toma, rei toma e torre em E6. Essa torre vai então querer entrar aqui no jogo. E as brancas ainda tentam uma última ideia. Elas jogam F5. Esse lance de F5 ele não só ataca essa torre, mas a gente vai ver que ele tem uma ideia de segurar essa casa de G6 para esse rei não fugir. Nós vamos chegar lá, ok? Torre em E5, E4 defendendo, torre toma E4, torre cheque em C8, rei sai e torre de 3 em D8. Qual que é a ideia desse lance? Vai que as negras fazem algum lance errado agora? As brancas estão ameaçando checkmate aqui. Lembra daquele peãozinho que a gente falou? Que ele está segurando essa casa aqui em G6, ó. Então é um truquinho, né? Vai que encaixa, né? Então eu acho que realmente um jogador, um guerreiro, às vezes ele tem que tentar, né? Eu acho que vai que dá certo, né? Então é válido, mas o Horta realmente estava no seu melhor dia e ele faz o melhor lance, que é dama em G5. E nessa posição, então, o Ferreira abandona a partida. Por quê? Porque vai tomar checkmate. Aqui tem mate forçado em 3 lances, por exemplo, rei em F1, a dama toma aqui com chequinho, o rei vai indo para o canto e checkmate, ok? Mas a partida então terminou aqui com dama em G5 cheque, uma partida brilhante do Horta. Eu queria que vocês conhecessem aí, para quem ainda não conhece, o Maurício Horta. Essa partida jogada em 76 mostra o brilhantismo dele, ele continua brilhando no tabuleiro, tricampeão brasileiro sênior, e o grande professor Maurício Horta, ele está aí ensinando muita gente, passando o conhecimento dele hoje em dia, está muito bem, graças a Deus, com 85 anos, é realmente alguém que antes dos vídeos aí de toda essa turma dos brasileiros que eu quero mostrar para todo mundo, eu queria começar pelo Horta, ok? E eu acho que é muito coerente a gente fazer dessa forma. Espero que você tenha gostado do vídeo e até a próxima então, pessoal. Se você quiser ficar por dentro dos próximos vídeos, se inscreve no canal, curte aí o vídeo e a gente se vê então na próxima, ok? Muito obrigado e um grande abraço para você.